Então, para quem pensava que Deus não fala aqui, já tira a nossa dúvida. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea. Agora eu vou pular para o verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. O 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada Varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, ou portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Até aí. Louvado seja Deus. Amados, antes de tudo eu quero aqui trazer mais uma pincelada sobre o meu casamento. Como eu conheci a minha esposa. Eu conheci a minha esposa fazendo a obra de Deus. E aqui eu já começo com uma instrução aos solteiros. Aproveite para dar primeiro prioridade à obra enquanto você não é casado. Porque quando você casar, a prioridade já não vai ser mais a obra. A prioridade vai ser o seu cônjuge. E eu, sabedor disso, eu me despertei um pouco cedo, me despertei a tempo. Porque tem pessoas solteiras que não buscam Deus agora, não se dedicam agora, sem entender que talvez a sua vitória advém da sua disponibilidade para Deus. Aleluia. Você pede a Deus um pregador ou uma pregadora do Evangelho. Você pede a Deus uma bênção, não é isso? Mas como que Deus vai me dar uma bênção para eu atribular essa bênção? Como que Deus vai me dar uma pregadora se eu não quero nada com o Evangelho? Entendeu aí? Então foi assim, mais ou menos a minha história. Eu vim do mundo, e todos sabem que o mundo não tem lei. Então, eu vim do mundo de fornicação, não com minha esposa. Eu vim do mundo de fornicação. Eu vim do mundo profanando o namoro que eu estava, fazendo tudo que desagrada a Deus. Mas quando eu entrei no Evangelho, que adquiri a mente de Cristo, eu comecei a entender. A palavra de Deus diz que quem cresce em ciência vai crescendo em tristeza. O homem vem para a presença de Deus, o homem vem para a igreja, para o local de refúgio fisicamente. Ele vem de qualquer jeito, todo grosso, cheio de cascas de pecado. Mas tem um determinado momento, amado, que o homem precisa deixar a palavra de Deus modelar ele. Eu comecei a falar com Deus quando eu estava ali em relacionamento, porque, amados, eu entrei no Evangelho muito focado com Deus. Eu falei: Deus, se é ela que o Senhor tem para mim, o Senhor vai preparar ela e vai nos casar. Mas se não é, o Senhor vai nos separar. Entrei em campanha de oração. 9 meses de campanha. Falei com ela: ó, esses tempos não vou na sua casa, nós vamos nos abster do contato. Não vou na sua casa, e a vontade de Deus vai ser feita. Perceba que tudo começa com oração, amado. Orei, primeiro mês, segundo mês, honrando o meu compromisso com Deus em oração, terceiro mês, quarto mês, importunando a Deus para saber qual era a vontade dele. Porque se eu tenho algo que me acompanha desde a minha conversão, é que o que eu quero com Deus, eu sempre levo em todas as orações. Praticamente que eu não esqueço uma oração, irmão Marcos. Eu incomodo Deus, eu faço como aquela mulher, quando foi chegar diante daquele juiz e digo: julga a minha causa. Aleluia. Resumindo, Deus me separou da pessoa que eu estava namorando, não era casado, nunca fui casado, porque ela não entrou com a mesma intensidade que eu. E aí, a partir desse momento, eu, como queria casar, queria alguém do meu lado, dobrei
dobrei, redobrei, tripliquei a oração. O meu primo que orava comigo, ele olhou para mim e disse assim: rapaz, você está orando mesmo a Deus por sua varoa, né? Eu falei: estou. Comecei a trazer perante Deus todo o conceito da mulher que eu queria. Falava: Deus, eu quero uma mulher que nunca tenha namorado com ninguém, uma mulher que seja virgem. Senhor, eu quero uma mulher aproximadamente. Eu apresentei a Deus todas as características da mulher que eu queria para ser a minha esposa. Meu primo ficou impressionado. Eu profetizei até a cidade que eu queria a minha esposa. Eu sou do interior de Cachoeira, de Muritiba, vizinho de Cachoeira. Eu digo: Deus, eu quero a minha varoa de Cachoeira, porque eu só vou para fora casado. Eu só vou sair para fazer a obra missionária no campo casado. Resumindo, amados, foi no fazer a obra de Deus que Deus me deu a minha varoa. Conheci a mãe da minha esposa. Através dela, da mãe da minha esposa, ela começou a falar da minha esposa para mim. E nós não nos conhecíamos ainda, mas a mãe dela eu conhecia. Eu adicionei ela nas redes sociais, nós começamos a conversar. Você sabe como foi o meu relacionamento primeiro, a princípio, com a minha esposa? Entenda que tudo que começa bem, a possibilidade de terminar bem é grande. Eu comecei falando com a minha esposa no Zap. Eu conversava no WhatsApp com ela e ela é minha testemunha. 12 horas de relógio. E não tocava no assunto de namoro. Primeiro eu estava soldando ela. Isso aqui é para aqueles que não têm paciência, se joga de corpo e alma, porque aparência de lobo, de ovelhas tem muito aí fora. Mas se você não tiver o discernimento, eu comecei a provar a minha esposa. 12 horas todo dia. Não falava de relacionamento, só Bíblia, Bíblia, Bíblia. E eu vi que nela tinha espaço para Deus. A pessoa que vai te fazer bem é essa. É a pessoa que tiver nela espaço para Deus. Eu dizia: Deus, eu não quero uma pessoa que eu precise ficar dizendo: esse vestido está curto, tira essa maquiagem. Eu não quero pessoas assim. Eu quero pessoas que entendam a tua vontade para a vida dela. 12 horas conversando com ela. Sabe como foi o meu convite para namorar com ela? Namoramos, ela casou comigo virgem. Namoramos, noivamos e casamos. Sabe como foi o meu convite pedindo a ela para namorar? Para orar, melhor dizendo. Eu vim orando a Deus primeiro. Eu falei: Deus, antes de eu falar com ela, eu vou falar com o Senhor. Fiz campanha, orei a Deus, me permite pedir ela em namoro, Senhor. Deus testificou no meu coração. Eu falei com ela: minha irmã, eu estava orando a Deus por sua vida e Deus confirmou comigo. Você aceita nós orarmos a Deus e esperar Ele responder? A resposta dela foi: irmão, se o assunto é orar e esperar Deus responder, eu aceito. Tem pessoas que oram, não espera Deus responder. Aí quando entra no casamento ou no namoro, que é um quebra-cabeça, uma desordem, aí você pergunta: você orou? Orei. Mas esperou? Espere no Senhor, porque estamos falando de coisa séria. Estamos falando de algo indissolúvel, algo que não se dissolve, vamos falar. Aleluia. Estamos falando de algo que não se desbota. Estamos falando de algo eterno, mas não é eterno simplesmente porque está escrito. É eterno porque o amor de Deus está no meu coração. Aleluia, Deus. Eu não estou com a minha esposa simplesmente porque está escrito que eu não posso me divorciar. Porque se não tivesse escrito, será que o Espírito que me guia em toda a verdade não me levaria a entender que casamento é coisa séria? Glória a Deus. Irmãos, as pessoas estão vivendo, nós estamos vivendo em uma geração tão pobre espiritualmente, tão fraca de conhecimento divino. Elas têm conhecimento teológico, nada disso Deus se envolve. Elas têm uma boa oratória, elas têm conhecimento farisaico, têm conhecimento de lei, têm conhecimento de tudo. Tem conhecimento de exegese, tem uma boa oratória, mas no conhecimento quanto às vontades divinas, elas não têm. É verdade. As pessoas pensam que casamento é assinatura no fórum. Quem criou isso foi Marechal Deodoro da Fonseca. Quando o Brasil ele passou de ser um país monárquico para um país, uma república federativa. Primeiro governo provisório do Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca. Governo provisório. E se você lá ler, porque eu me
esqueço agora, lei 24 de janeiro de 1000 e não sei quantos. Marechal Deodoro da Fonseca, que inventou essa questão de casamento escrito. Então, quer dizer que para eu entender que eu sou casado com a minha esposa, eu preciso ter um papel, ou é a aliança de Deus feita com o homem na Gênesis? Aleluia, Deus. Você percebe que tem muitas pessoas que têm um papel assinado, mas para Deus, e no coração estão divorciadas porque não amam. Aleluia. Casamento é o amor, irmãos. Não é uma obrigatoriedade como um fardo. Porque quando eu digo que é uma obrigatoriedade só porque está escrito, me traz um fardo. Eu só não roubo porque está escrito. Sorria, você está sendo filmado. Eu não roubo porque eu não sou ladrão. Aleluia. A palavra de Deus não está dizendo não fume. Alguém já leu na Bíblia? Quem já leu a Bíblia aqui? Lembra a palavra de Deus dizendo não fume? Mas porque eu sei que não é para fumar, gente. Porque tem um Espírito Santo habitando em mim. E aí eu vou dar uma pausa aqui. Esse e a minha esposa, oramos aproximadamente 5, 7, 8 meses, sem se conhecer, só falando por internet, mas eu já tinha a referência da mãe dela e ela já tinha a minha referência. No dia que nós nos conhecemos, tudo com cuidado para não pecar contra Deus, porque a carne é fraca. O apóstolo Paulo disse que se é melhor casar do que viver abrasado. Esperamos em Deus. E hoje eu digo para ela, falei, filha, valeu a pena a sua espera no Senhor. Porque, irmãos, eu não estou falando aqui para me sobressair, mas eu estou falando do que eu vivo. Eu me esforço para viver um casamento bíblico. Olha o que nós lemos. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Irmãos, isso aqui não precisa ser crente, não. Essa palavra não está condicionada a ser crente ou descrente, porque nessa época ainda não tinha esse conceito. Nessa época o que existia aqui era raça humana. O que existia aqui era homem e mulher. Você é descrente, é homem. Você é descrente, é mulher. Essa palavra é para você. Deus disse, não é bom. Eu sei que só tem pessoas inteligentes aqui. Bote a mente para funcionar. Se Deus disse, não é bom que o homem esteja só, porque é bom que esteja acompanhado. Eu fico analisando, irmãos, muitas pessoas estão acompanhadas e não estão vivendo dentro dessa definição de bom que o Deus que criou o casamento ratificou, dizendo não é bom. E pessoas que estão casadas, será que foi Deus que errou? Eu não acredito nisso. Tem pessoas que cumpriram o mandamento bíblico de unir-se com o seu cônjuge, cumpriram a ordenança divina, mas não estão vivendo dentro da definição de bom. O que está faltando hoje? Porque eu não estou vivendo essa ordenança e junto com essa ordenança uma bênção. Porque o casamento foi criado não aqui na terra, mas no Éden. A Bíblia diz que quando Deus ele cria o casamento, a primeira instituição de Deus na terra no Antigo Testamento, ele abençoa. A primeira criação de Deus que ele abençoou foi o casamento. Deus criou a terra e viu que era boa. Criou o sol, criou os animais, criou tudo e viu que era bom. Mas o casamento, além de ele ver, ele abençoou. Para que você pudesse ter um casamento hoje abençoado por Deus. Para que você pudesse ter um casamento hoje legitimado por Deus. Pela palavra do Eterno. Porque ele disse a Jeremias, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Por que será que muitos casamentos estão desconstituídos, irmão Marcos? Porque quando Deus ele cria um casamento, para que tenha esse gosto de casamento bom, precisa se observar princípios. Precisa se observar regras, amados. Sempre quando Deus, se você parar para analisar, a preocupação de Deus pelo casamento é tão grande, pela família é tão grande, que no Antigo Testamento a primeira instituição de Deus é o casamento. No Novo Testamento o primeiro milagre de Jesus é no casamento. Olha lá Deus aprovando o casamento. Olha lá Deus aprovando a família. Você já percebeu porque Satanás ele investe tanto contra as famílias? Porque Satanás ele investe tanto. Deus colocou uma reflexão hoje no meu coração.
E eu falei com a minha esposa assim, eu falei, filha, quando Deus ele abomina o homossexualismo, um dos objetivos que eu consigo enxergar, sabe por quê? Porque a ordem da criação, a ordem de Deus para a sua criação é essa: crescei e multiplicai. Então não é que Deus odeia o homossexual, é porque isso vai de encontro à ordem multiplicativa de Deus. Se houvesse uma generalização do homossexualismo, teríamos uma extinção da raça humana. Então perceba que quando Deus cria, Deus disse crescei e multiplicai. Deus cria o homem na terra, bota no Éden, mas o casamento, a mulher é formada no Éden. O casamento é formado no Éden. Irmãos, a importância de nós valorizarmos o nosso casamento é grande, sabe por quê? Porque você só vai desfrutar dele aqui. Eu gravei um estudo, eu falei, é tempo de nós valorizarmos enquanto nós temos, porque lá eu não conhecerei a minha esposa como minha esposa. Lá seremos um em Cristo. Se eu conhecer, eu conhecerei ela com um novo nome, ou como Maiara, mas como minha esposa eu não conhecerei ela. Jesus disse que no céu não se casa e nem se dão em casamento. Deus criou o casamento para ser desfrutado aqui como bom. Se você não está vivendo um casamento bom aqui, é por causa das suas escolhas. É por causa das suas iniciativas. Tem pessoas que costumam dizer assim, minha irmã, rapaz, eu tenho uma personalidade muito forte. Eu não aguento ver ele falar que eu falo também. Isso não é personalidade forte, isso é natureza ruim, gente. Isso é carnalidade. Porque Deus disse, não é bom, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Um auxiliar da igreja, para que é um auxiliar na obra ministerial, no corpo ministerial? Para que serve um auxiliar? Para ajudar ele a pensar. É um em pensamento espiritualmente. 1 Coríntios 6,17. O que se une ao Senhor se torna um com ele. Nós somos um em pensamento, ministerialmente. O auxiliar vai ajudar o pastor a pensar. O auxiliar de maneira nenhuma, ele vai, puxa isso para o casamento. Quando Deus disse, far-lhe-ei uma auxiliadora, ele não vai querer em momento nenhum auxiliar, ultrapassar a mente pensante. Porque a mente pensante é ele está ali, o auxiliar está ali só. A ideia de criar esse vaso foi dele, a autoridade, a ordem de Deus como cabeça é do homem. Poxa, eu vou criar esse vaso, vou mandar fazer um gesso, vou colocar folha e flores. Aí vem o auxiliar, pastor, mas não é bom a gente chegar 1 metro para cá, não, pastor. Não é bom a gente botar do lado de cá, não, pastor. A mente pensante é dele, você vai auxiliar. A mente pensante é do marido, a mulher auxilia. A mulher ajuda como uma disjuntora, como uma ajudadora. Tem mulheres que saem do papel dela, sai da posição dela e vai fazer do marido porque eu queria que ele fosse homem, eu queria que ele cumprisse com autoridade dentro do lar, mas ele não cumpre. Aí ela sai do lugar dela. Entenda, cada um tem o seu papel no casamento, irmãos. Ela sai do lugar dela e vai cumprir o dele. Tudo bem, ela cumpriu o dele, ela tirou aquele buraco, tirou aquela lacuna. E o dela, quem está cobrindo? Aí você vê que nas pequenas coisas, como o inimigo ele encontra brecha. O casamento é uma ordem, no sentido do falar e no sentido da organização. Olha o que nós lemos. Não é bom que o homem esteja só. Olha o que o versículo 22 diz. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Olha o 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Olha o que a Bíblia está nos ensinando. Por isso que você nunca se perguntou? Por isso, a Bíblia faz questão de enfatizar, deixará o homem, pai e mãe, e formará uma família, e será um só corpo. O casamento ele é monossomático. Mono é um e soma é corpo. Monossomático, um único corpo, não são dois corpos.
A Bíblia diz que Deus, ele permite que Satanás tome tudo de Jó. Tire casas, riquezas, gados e até mesmo filho, porque Jó não era um filho. Mas a mulher, Deus não permitiu que Satanás tomasse. Você já se perguntou por que Deus não permitiu? Eu orando a Deus e disse: Deus, por que o Senhor não permitiu que Satanás tomasse, tirasse a mulher de Jó, de Jó, melhor dizendo. Aí Deus bradou no meu coração: filho, o diabo, ele tinha permissão para tocar no físico de Jó, não no espiritual. E a mulher é um comigo, a minha esposa é um comigo dentro do plano espiritual. Porque fisicamente, se você der um beliscão nela, em mim. Mas dentro do plano espiritual, e o diabo não tinha permissão para tocar no espiritual de Jó. O diabo tinha permissão para tocar no físico. Tem pessoas que não estão entendendo isso, que são no plano espiritual de Deus e estão mexendo. A Bíblia é enfática em dizer: o que Deus uniu, quem uniu não foi homens. Você pensa que foi uma decisão sua? Poxa, eu olhei, eu vi que tinha 1,70 m, eu vi que tinha umas pintinhas meia branca, eu vi que o corpo era assim, assado, eu vi que, poxa, aí eu gostei. Foi Deus que colocou no seu coração o amor. Eu costumo dizer, pastor, que, claro que um dá prazer ao outro, um alegra o outro, mas na totalidade do casamento, na totalidade, não é eu, na totalidade, que dou prazer à minha esposa, em todos os sentidos. E nem ela que me dá prazer. É Cristo habitando no nosso meio que faz nós sentirmos satisfação pelaquilo que nós temos um com o outro. Aleluia. Seja na intimidade, seja no pensamento. Sabe por quê? Porque se fosse, aí você diz assim: poxa, ela não me dá prazer. Será que não é falta de Cristo na minha vida? Ele não me dá prazer, será que não? Em todos os sentidos. Não me leva para passear, não faz tal coisa. Claro, eu não estou abominando essas partes no casamento. Tem que se existir. Mas perceba que você não entrou no casamento para que o outro te faça feliz. Mas você entrou para fazer o outro feliz. Quando os dois vivem nesse pensamento, quando os dois vivem, estão caminhando nessa direção, não há contradição no casamento, irmãos. Não há divergência, não há embate no casamento. Não há. Eu instituí algo dentro da minha casa desde o namoro. Eu instituí, e minha esposa vai lembrar. Eu falei com ela: filha, você esperou até agora para casar. Eu acho inconveniente, agora depois de casada, viver um relacionamento conturbado. Eu nunca, não falo isso para ser bom. Eu falo para glorificar o Deus que eu sirvo. Nunca menti para minha esposa. Nunca menti para minha esposa. Nunca. Porque quando eu peco contra ela, é contra Deus que eu estou pecando. A preocupação de Deus, irmãos, não é com Ele próprio, é com nós, é com o nosso relacionamento. Deus não disse: não minta para mim, porque para Ele ninguém pode mentir. Ele diz: não minta um com o outro, porque entre mim e a minha esposa está Deus. Sabe o que é que eu falei com ela? Filha, sabe aonde eu acho base para conseguir te tratar bem? Sabe aonde, minha irmã? Eu acho base. Sabe que orientação bíblica eu trago para a minha vida, para entender que eu não posso usar da minha autoridade para fazer com ela o que eu quiser? É quando Deus traz no meu coração a lembrança de que antes de ela ser a minha esposa, ela é a minha irmã em Cristo. Porque eu não conhecia ela como minha esposa. Se eu tiver na mente o pensamento de que você é meu irmão em Cristo, jamais eu vou te ofender. Antes de ela ser a sua esposa, ela é propriedade de Cristo. Antes de ele ser o teu esposo, ele é propriedade de Cristo e o teu irmão em Cristo. Você não conheceu ele como seu esposo. Então, se eu não dirijo uma ofensa a ela, se eu dirijo, melhor dizendo, uma ofensa a ela por ser a minha esposa, é minha propriedade, eu faço o que eu quero, eu não deveria dirigir, porque eu tenho que entender que antes ela é minha irmã em Cristo. Se o fato de ela ser a minha esposa não me priva de ofendê-la, pelo menos o irmão em Cristo, essa consciência cristã, aleluia, deveria me impedir de maltratá-la. Aleluia.
Se eu não ofendo a senhora porque a senhora é minha tia, porque a senhora é minha mãe, um exemplo, eu ofendo porque a senhora é um comigo em Cristo. Eu não ofendo por isso. Então, irmãos, são princípios bíblicos que nós aplicamos ao nosso casamento. Às vezes é só uma vírgula que está mudando todo o sentido da frase. Aí a gente vai lá, quebra a cabeça, só enxergamos o pecado no outro, o erro no outro, no outro, no outro, e aí eu fico usando o erro do outro para me dar margem a não mudar. Não precisa mais eu consertar os meus pequenos erros, só basta eu provar que ela peca mais do que eu. Não preciso mais eu aplicar os princípios bíblicos ao meu casamento, só basta eu conseguir fazer uma retrospectiva no mês e ver que ela deixou de aplicar 3 vezes e eu só deixei uma. É assim que muitas pessoas estão vivendo. Só cobranças, só cobranças, só cobranças. Eu estipulei lá em casa, falei, filha, desde o namoro, a gente pode brigar, pode acontecer pequenas desavenças, que a gente se policia muito, irmão, muito, muito, muito. Pode acontecer pequenas desavenças, mas isso não nos dá o direito de um ao outro dormir brigado. Se eu te chatear, se aborreça. Se eu te chatear, fique chateada, fique estressada. Mas isso não me dá o direito de eu te chamar Maiara e você ficar sem responder. O casamento ele vai criando sabor com as pequenas coisas. Às vezes minha esposa está um pouco chateada. Irmãos, só eu e ela dentro de casa, mais ninguém. Mais ninguém. Deus é nossa testemunha, por isso que eu vou lhe pregar. Não só sobre casamento, sobre qualquer tema da Bíblia com a minha esposa presente. Qualquer testifica. Às vezes eu e ela sozinha em casa, ela aborrecida com qualquer coisa. Irmãos, nem parece que ela está aborrecida. Sabe por que não parece? É porque ela é perfeita? É porque eu sou perfeito? Não, é porque eu creio no céu. É porque eu creio de fato que a família é o plano primordial de Deus para nossas vidas. É porque ela é perfeita? Não. Eu estou tentando viver dentro da definição de bom que a Bíblia diz. Não é bom. Não vou me esticar muito. Eu estou tentando viver isso. É dever de todos. É só dever do pastor. É o pregador. É porque ele está ali na frente. Ele tem que dar mais exemplo. Por isso deixará o pastor, o seu pai, sua... Não. Deixará o homem. Nem parece. E eu estou brigado com ela. Porque eu estou chateado às vezes com pequenas coisas. Ela, filha, você vai amanhã? Eu olho para ela, filha, eu estou pensando, amanhã é uma mansidão. Agora, quando eu só cobro, o homem tem esse defeito. Natureza é um pouco ruim do homem. E isso eu vigio, porque o casamento é uma vigilância total. Não é um casamento perfeito, mas tem que viver o bom da palavra. Se não está acontecendo, é porque alguma coisa está errada. Mas Deus disse que Ele vela pela palavra dEle. Ele disse, não é bom que o casamento, que o homem esteja só. Por isso, Marco, te darei mansidão para tu saber tratar Goane. Porque Deus não é um Deus irresponsável. Vamos falar fácil, irresponsável. Que cria e disse, se vire aí, não. Ele cria e dá meios para que você consiga viver dentro do que Ele quer. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Te darei temperança para que você viva um casamento dentro daquilo que eu quero. Não é bom que o homem esteja só. Te darei, sabe o que? Compreensão, para você entender que o teu cônjuge, ele também precisa ter amizades. Aleluia. Para você entender que quando uma mulher liga para o teu cônjuge, você não precisa brigar logo de cara. Primeiro, você saber o que foi. Tem hora que eu fico me perguntando a Deus assim, eu falo assim, Senhor, rapaz, graças a Deus minha esposa não ciúma de nada. Sabe por que ela não ciúma de nada? Porque tudo eu faço conhecido a ela. Eu dei meu número a uma colega de trabalho minha. Ela, vou te ligar para a gente ir para casa junto. Trabalhava em São Cristóvão e eu morava aqui. Mas quando o homem vive sem maldade, eu dei a ela, naquele dia que eu dei a ela, vou te ligar amanhã. Não sei porquê, eu deixei naquele dia que ela disse que ia me ligar o celular com a minha esposa. E eu nem lembrava. Se tivesse a maldade, eu dizia, não, fulana disse que ia ligar, então já não vou deixar a minha esposa. A minha esposa pensa o quê? Coisas pequenas que a gente vai começando a esconder. Lá na frente, ó, vai se crescendo. Porque o salmista disse no Salmo 42, versos 7 e 8, que um abismo chama outro. Nada começa grande. Primeiro é
Não, minha esposa não vê, é coisa pequena. E aí vai se perdendo o temor, vai se acostumando a esconder, a ocultar. E aí quando vê, você já passa em um domínio da situação. E aí foi o que aconteceu. A colega de trabalho falou, poxa, eu liguei para tu, ou foi você não atendeu, ou foi quem atendeu, foi sua esposa, eu não lembro. Eu falei com ela, poxa, eu deixei meu celular na mão da minha esposa, esqueci até que você falou que ia ligar. Ela, rapaz, por que tu não me falou que ia deixar na mão da esposa, senão nem ligava. Cortei ela na hora. Eu disse, não, minha amiga, se eu te der, porque você pode ligar. Eu não faço nada escondido da minha esposa, não. Se eu não pudesse te dar, se você não pudesse ligar, eu nem te dava. Mas escondido dela, não. Cortou na hora o barato. Se ela estava com alguma intenção, então foi cortada. Eu não faço nada. Você já entendeu que nas pequenas coisas, eu como homem, eu posso trazer a minha esposa na oratória, na palavra e no exemplo daquilo que eu quero. Como que eu vou exigir dela se eu não dou demonstração? Eu costumo dizer, eu amo muito a minha mãe, muito, 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 muito. Eu costumo dizer que, porque hoje eu me rendi tanto a esse amor de mãe, porque tem filhos que não gostam de mãe. É uma pequena porcentagem, mas tem filho que não se apega muito à mãe, ou é mais apegado ao pai, mas porque eu sou muito apegado à minha mãe. Sabe por quê? Porque desde pequeno foi demonstrações e mais demonstrações de amor. Eu vi a minha mãe fazer de tudo por mim. Ficar com frio para me cobrir, sair cedo para trabalhar. Aquela demonstração dela foi me vencendo. O casamento é isso, é dia após dia. Eu costumo dizer que você nunca vai chegar na totalidade do que Deus tem para o teu casamento da noite para o dia, em 3 anos. É por isso que eu disse que coisas que eu vou falar é experiências que eu tenho aplicado e outras eu tenho me esforçado. Casamento é demonstrações e mais demonstrações de confiança, de fidelidade, de respeito, coisas que muitos casais não têm. Eu nunca xinguei a minha esposa com palavras ofensivas. Eu digo essas pequenas besta. Não, isso aí é normal, irmão. No sentido da coisa, besta, tu é besta, mas xingar como se ela fosse a minha propriedade, ou como se ela fosse um filho, que nem um filho eu devo tratar assim. Sabe qual é o problema de muitos casais? Deus colocou isso no meu coração lá no estudo de escola dominical. É que os maridos têm crescido como pai. Os homens têm crescido como funcionário. Os homens têm crescido como tudo, menos como esposo. Eles acham assim, eu já conquistei, já tenho o que eu queria, chega. Não preciso mais conquistar. É daqui para aqui. Eu não vou diminuir, mas também aumentar. Você pode mudar. Você pode melhorar. A sua esposa é carente. A sua esposa é necessitada de atenção. Foi falado aqui. A Bíblia diz, maridos, tratai a mulher como o vaso mais frágil. Assim como Cristo se entregou pela igreja, Deus ele tipifica o casamento, a união, a relação do homem com a mulher, com o casamento entre Cristo e a igreja. Como Cristo em tudo se entrega pela igreja e a santifica para apresentar a Ele mesmo. O que você faz pela sua esposa, quem vai colher é você. A Bíblia diz, ninguém jamais maltratou o próprio corpo. Quem aqui fala, poxa, esse braço está doendo, não preciso dele, eu vou arrancar. E por que a minha esposa eu vou matar com palavras? Quem aqui faz mal, se autobelisca, se automutila? E por que eu vou fazer mal à minha esposa? A Bíblia diz que quem ama a si mesmo, ame também a sua esposa. Sabe por que o casamento não tem dado, de muitas pessoas, não tem crescido? Eu não digo que não tem sido perfeito, mas não tem crescido a cada dia, porque a mulher tem crescido como mãe. Às vezes ela sai de um relacionamento, o ex-marido morre, ela vem com os filhos e a prioridade dela é os filhos. É o teu marido a tua prioridade. Ah, mas porque ele não é pai dos meninos? Você entrou em um casamento sabendo que você seria um com o seu cônjuge e não com o teu filho. O teu filho vai crescer e vai arrumar família. Cadê minha mãe? Amo a minha mãe, mas eu não sou um com ela, eu não estou mais no teto dela. Eu sou um com a minha esposa. Abaixo de Deus, a primeira pessoa que eu tenho que ouvir não é filho e nem mãe, é ela. Porque quando eu não tiver ouvido a voz do Espírito Santo,
talvez Deus fale através da voz dela, da boca dela. Glória a Deus. A mulher tem crescido como mãe, isso é bom, mas nada. O escritor de Hebreus, ele eleva o casamento a um grau tão grande, a um patamar tão grande, que ele diz no capítulo 13, versos 4, digno de honra entre todos, venerado entre todos. Vamos traduzir, aplaudido entre todos, é o leito conjugal. Mais do que tudo, mais do que trabalho. Não vai dar tempo, mas resumindo, eu fiz aqui uma escala de prioridades, de valores, mais 5 minutos, uma escala de valores. E sabe o que é primeiro na tua vida? Quem poderia dizer? Alguém que sabe, diga aí, qual é a prioridade na vida do homem ou da mulher? Prioridade, em uma escala de valores e de prioridade. Deus. Primeiramente a Deus. Deus. Alguém discorda do irmão Marcos? Se alguém discorda, pode levantar a mão. Alguém discorda? Ninguém, né? Pois é, então estão sendo bem ensinados. Porque primeiramente é Deus. O casamento, ele está em segunda ordem. Além do casamento, além de Deus, nada sobrepuja o casamento. Trabalho, terceiro plano. Ministério, terceiro plano. A Bíblia diz, se eu não cuido da minha família, se eu tenho uma família desestruturada, se eu sou um divorciado, eu estou no 4º, 5º casamento, como eu vou cuidar da igreja de Deus? Quem não cuida da sua família negou a fé. E a visão que a gente tem de quando a Bíblia diz que não cuida da sua família é só do homem, irmãs. Mulheres, só do homem não. Você crescendo como mulher, crescendo como esposa, você está cuidando da família. A Bíblia não fala aquele que não cuida da sua esposa está negando a fé. Não, que não cuida da família. E você dentro dessa palavra também está sentenciada. Glória a Deus. Você também tem o seu papel dentro da sua família. Eu costumo usar aquele texto de Gênesis que diz assim, ó, o teu desejo será do teu marido e ele te dominará. Por mais que a mulher não se deixe ser conduzida por esse homem cabeça, dentro dela, da natureza, daquilo que Deus colocou dela, há um desejo de ser conduzida. Glória a Deus. Há um desejo de ser guiada. Quando você ultrapassa essa ordem, dentro de você mesmo há constrangimento. Porque a palavra de Deus te sentenciou. Ela disse, o teu desejo será dele e ele te dominará. E ele tem que entender que não é um domínio da carne. Para dizer, olha, eu não gostei dessa máscara vermelha. Eu não gostei desse vestido, vista outro. É um domínio que me leva a fazer com que ela sinta-se mais perto de Deus, esteja mais perto de Deus. Você sabe por quê? A mãe de Jesus, Maria e José, eles tiveram êxito quando Jesus nasceu? Deus fala com cabeça. Deus falou com José. José chega para Maria, eu tive uma revelação. Deus mandou ir para o Egito. Maria sabia que José não era um homem ríspido, agressivo, que usava da autoridade que tinha de homem para dizer, vai, sem propósito, vem sem propósito. Quando José chegou com a revelação, ela entendeu, esse homem é um sacerdote aqui dentro. Nesse homem não há carnalidade, o que esse homem fala, estabelece, são leis, são princípios divinos, traduzindo para minhas palavras, para me levar mais perto do Criador. Vamos para o Egito. Se Maria não ouvisse José, se José fosse um homem mandando cafajeste, Maria não ia, e o plano do diabo acontecia, porque a palavra de Deus era para sair, porque Herodes tentava matar o menino. Maria entendeu. O papel do homem é esse. O papel do homem é fazer o papel de um sacerdote, pegar a vontade de Deus e interpretar para a esposa. Pegar a vontade de Deus e trazer, minha filha, está aqui a vontade revelada. Ela não vai cumprir se ela não quiser. Ela não vai guardar se ela não quiser. Mas você como homem tem que ser um homem de visão. Tem coisas que eu falo com a minha esposa assim, ó, filha, eu não estou sentindo que ainda é a vontade de Deus. Eu não estou sentindo, filha, que é da vontade. A gente tem muitos propósitos. E pela misericórdia de Deus, muitos dele, quando se cumpre, eu falo com ela, filha, está vendo o que eu lhe falei que valeu a pena? Seria melhor a gente esperar? Vale a pena, irmão. Vale a pena, mulheres, você ouvir o seu marido e entender que Deus fala através da boca dele. Aprenda a discernir. Seja uma mulher de oração.
para discernir quando é Deus e quando é dele. Quando for dele, chame ele para uma conversa. Filho, mas é porque assim, filho, ó, eu sei que você estabeleceu azul, mas não ganhe na brabeza, porque o homem não gosta disso. Ganhe no amor. Mas quando você sentir que é Deus, se sujeite. José chega com a revelação, Maria não hesita. Quando Deus ele quer fazer com que José saia do Egito, Deus fala com José, José fala com Maria. Sabe o que é que eu entendo aí? A submissão dentro de um lar. José submisso à autoridade divina, Maria submissa à autoridade de José, e ambos submissos ao Pai. Não tem fortaleza que resista contra um casamento desse. Glórias a Deus. Sabe o que é que eu percebo na Bíblia? Quando o homem peca, o nome de Adão quem dá é Deus. Mas o nome de Eva quem dá é Adão. Olha aí. Eita, Jeová. Adão disse chamar-se a Eva, porque é mãe de todos os seres viventes. Ali você vê Adão debaixo da autoridade divina e Eva debaixo da autoridade de Adão. Tudo flui, irmão. Não tem dificuldade. Eu entrei no Evangelho para ser rasgado pela palavra. Ou eu vivo o Evangelho, ou eu volto para o crack da onde eu vim. Deixei minha Bíblia em casa, eu tenho uma foto. Eu era ex-usuário de crack. Eu era ex-cheirador de cocaína. Eu era fumador de maconha. Tenho marca de arma na testa que aprontaram para mim. O tempo já cicatrizou, mas eu tenho uma marca aqui, pastor. Uma arma que apontaram para mim. Eu tenho uma no queixo que eu já entrei em coma alcoólica. Irmãos, eu entrei no Evangelho para quê? Para me sujeitar à palavra ou para resistir à palavra? Oh, aleluia. A palavra de Deus diz: sujeite a mim, mas resista ao diabo. Aleluia. Temos que resistir ao divórcio. Temos que resistir às astutas ciladas do diabo. Aleluia. Não é resistir às ordenanças divinas, igreja. Oh, aleluia. Que sociedade nós vamos ter daqui a 20, 30 anos? Sociedade que banaliza a família, que banaliza o casamento. É isso que nós queremos para os nossos filhos? Aleluia. Se nós não formos o exemplo agora dentro do nosso lar, de homens e mulheres que se levantam em oração, Aleluia, Deus. de homens e mulheres que gastam tempo em oração, para dar exemplos aos nossos filhos. É isso que nós vamos querer? Uma geração amortecida pelo sistema diabólico, pelo o sistema machista, que vende para as mulheres que elas têm que ser igual ao homem, ultrapassando em tudo os mandamentos divinos. O mundo não tem padrão de vida. Não busque conselho de ímpios. Se todos da igreja não quiser te aconselhar, fique na tua posição, que uma hora Deus vai mandar um anjo e vai falar contigo, como falou com Agar. Aleluia. Para Agar estava tudo perdido. Meu filho vai morrer, não tem água, ela não tinha pai. Deus disse a Abraão: ó, faz o que Sara está dizendo, despede ela. Você pensa que Deus abandonou Agar? A Bíblia diz: e abriu Deus os olhos de Agar. Você pode não ver providências para o teu casamento, mas Deus tem providência. Amém. E o que Deus vai fazer, sabe o que é? Não é trazer nada, é apenas abrir os teus olhos, para que você consiga ter as estratégias devidas. E abriu o Senhor os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de água. A fonte já estava, gente. É você que está enxergando as coisas pelos olhos da carne. É você que está interpretando que tudo que o seu cônjuge faz é para ser melhor do que você. É para ser mandão. Interprete pelo amor e deixe ele com Deus. As pessoas só querem fazer prova de Deus na hora do dízimo. Trazer os dízimos e ofertas e fazer prova de mim. Mas Deus manda você ser fiel também. Seja fiel e faça a prova dele. Seja leal com Deus em tudo e faça a prova dele. Ó Deus, o Senhor manda eu não resisti ao meu marido porque ele é o cabeça, né? Ó Deus, o Senhor manda eu amar minha esposa porque ela é o vaso mais frágil, né? Você submisso a esse homem. Mas tu sabe também que está fazendo muitas coisas que não me agrada. Eu percebo isso e isso dele. Vou lançar diante de ti, está em tuas mãos. Ó Deus, o Senhor manda eu amar minha esposa de todo o coração, não é? O Senhor está vendo. Ela ainda não está apta, mas esse amor é incondicional. O Senhor não ama a igreja porque a igreja é submissa em tudo. O Senhor ama independente. Eu vou amar, vou fazer prova de ti, está em tuas mãos, para ver se Deus não vai cumprir com a palavra dele. Glória a Deus. O problema é que está vendo, ó, um sai, o outro pega e sai. O espaço fica vazio. Precisa-se ter alguém para resistir na oração.
Você já entendeu? Amados, eu não quero me prolongar muito. Isso aqui só foi uma breve reflexão, até porque a minha voz não está 100% boa, só para a gente, amados. Eu digo aprender, porque todos nós já sabemos a palavra de Deus. Todos nós já conhecemos, até se tem alguém aqui que ainda não se decidiu, já está cansado de ouvir isso. Só para a gente relembrar e pôr em prática. Não precisaríamos ouvir mais nada da palavra, absolutamente nada. Eu falo isso com toda a propriedade, nada. Você nunca mais precisaria ouvir a palavra. Só se você pôsse em prática tudo que já foi dito aqui desde que abriu esse templo até hoje. Nos 10, 15 anos que esse templo foi aberto, já se falou sobre família, já se falou sobre adultério, já se falou sobre finanças, já se falou sobre empresa. É porque há em nós uma natureza resistente. O conhecimento que nós temos do Evangelho, falar de família é falar do Evangelho. O conhecimento que nós temos daria para salvar o mundo inteiro. Aleluia. E por que não estamos salvando ninguém? Será que estamos transmitindo a verdadeira luz de Cristo que nós deveríamos para as pessoas, amados? Nosso casamento é um reflexo. E aqui eu passo o microfone para o pastor dizendo: eu morava em um bairro, eu morava em uma outra rua, do mesmo bairro que a gente mora, e minha esposa passava todo dia para a rua, voltar para casa. E uma mulher que tem aproximadamente 70 anos, ela observava muito a gente. Teve um dia que ela falou para minha esposa assim: cadê seu irmão? A esposa, meu irmão? Ela assim, aquele negro alto, que passa com você aqui todo dia. A minha esposa, não é meu irmão não, é meu esposo. Ela falou, seu esposo? Vocês demonstram tanto amor, vocês passam tão unidos,